Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Bom, gente, é o seguinte, eu queria falar um pouco sobre o suicídio. O suicídio não tem, na verdade, um padrão, vamos dizer assim. Não é verdade esse o tema do vídeo, né? Porque o tema do vídeo é te mostrar sobre essa nuvem que é o desejo de suicídio. O suicídio não ocorre por meras questões financeiras. Se fosse por isso, só ia morrer gente na África, só ia morrer gente em periferia, mas isso não é realidade. Eu estava vendo outro dia uma moça, que ela participou até da Fazenda, uma edição da Fazenda. Ela era rica e ela se suicidou. Esqueci o nome dela, viu, gente? E isso ocorre muito. Isso aqui é só por uma questão de curiosidade que eu tô falando, sabe, gente? Porque, como eu falei, não há assim padrão pra gente ajudar o suicida. Como é que eu posso dizer para um suicida rico o que é que ele tá passando, sendo, por exemplo, que o problema dele não é questão econômica? Já que tem pessoas que se suicidam por questões econômicas. Por exemplo, entra em falência, é cortada do emprego. E existe suicídios por questões emocionais, afetivas, né? Você deve me perguntar assim, então por que você está gravando esse vídeo? Eu estou gravando porque vou tentar remover o desejo de suicídio de alguém. Eu quero tentar. Se tiver, vou imaginar, 1000 pessoas me assistindo e eu tentar remover o desejo de suicídio de uma, ou de duas, ou de 10, sei lá, ou de 100, eu já vou me considerar uma vitoriosa. Por isso que eu gravei esse vídeo. Eu gravei um vídeo sobre depressão. Eu já tive depressão. Já tive porque eu me considero curada. Em relação a isso, eu quero dizer que praticamente todo depressivo já teve em algum momento da sua vida pensamentos suicidas. Então, eu também entendo uma pessoa que tem pensamento suicida, porque eu já tive pensamento suicida. Deixa eu dizer uma coisa pra você que tem desejo suicida. Eu não sei como é que anda a sua vida. Eu não vou aqui falar de religião, gente, porque eu acho religião uma manipulação, tá? Eu vou até gravar um vídeo sobre isso. Não, eu tô dizendo por causa própria. Eu já fui por 2 décadas evangélica. Pronto. Então, tipo assim, não vou contar nada que eu não vivi. Mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, por que eu tô dizendo isso, gente? Eu não sei o que é que você está passando nesse momento. Eu sei, eu entendo você porque eu já senti esse desejo por conta da doença que eu já tive, que é a depressão. Agora, eu anotei aqui alguns pontos que eu achei interessante abordar. Eu não sei o tamanho da sua dor. O que eu sei é que você pode estar achando sua vida uma porcaria, mas há sempre pessoas passando por situações piores que a gente. E elas resistem. Elas não se matam. E a resistência dessas pessoas é um aprendizado pra gente. Talvez isso tenha sido o motivo que eu nunca tentei suicídio. Pensei, mas nunca tentei. Porque eu sempre pensava, há pessoas passando por situações muito piores, estão ali resistindo, sobrevivendo. Isso é uma lição de vida. Eu estou dizendo isso, gente, porque eu já vi reportagem de pessoas passando por doenças terminais. Eu não sei que motivo você quer morrer, mas eu garanto uma coisa a você. Se você não tiver doença terminal, você deveria ter até um pouquinho de vergonha de querer morrer. E de uma pessoa na cama, lutando contra a doença terminal, ter a vontade de viver. Havia pessoas que ouviram o diagnóstico de um médico que ela teria dia e data para morrer.
Por exemplo, você tem 6 meses de vida. Eu digo isso que eu assisti um documentário na Netflix, muito comovente, de pessoas que estavam em estado terminal. E no fim do documentário, realmente todas morreram. Os médicos estavam certos no diagnóstico, que realmente o diagnóstico dela, por exemplo, de 1 mês, era 1 mês mesmo, 6 meses. E eu me lembro de uma que ela tinha câncer no útero, no ovário. Ela é dos Estados Unidos. E o câncer dela começou a se espalhar. Se espalhou. Então, tipo assim, não adiantava mais tirar o ovário, tirar nada, porque já estava espalhado no corpo. Os médicos deram a ela, acho que 2 meses de vida. Sabe o que ela fez? Ela se animou, procurou uma médica mais assim, homeopática, mais naturalista. Porque sabe o que ela disse? Eu quero prolongar minha vida. Eu quero pelo menos, em vez de 2, eu quero pelo menos viver 6 meses. Olha, gente. Então você que pensa em suicídio, imagine esse relato. E aí, ela começa todo um tratamento mais paliativo, porque ela acreditava que iria prolongar pelo menos mais, acho que 4 meses, né, na sua vida. Ou seja, mesmo que aquele diagnóstico de doença que já se espalhou pelo corpo, que ela não havia mais cura, que ela ainda tinha que tomar aqueles remédios agressivos, ela ainda quis viver. É um tapa na cara. Quando eu passo por uma situação difícil, eu sempre penso nisso. Olha, há pessoas em situações piores e estão reagindo diferente, estão lutando. Então, por que eu vou me prostrar? Sabe? São exemplos de vida. São esses exemplos que a gente tem que seguir. Isso é só um caso que eu estou contando do documentário. O que eu estou querendo dizer é que essas pessoas não se entregaram. Elas não puderam vencer a morte. Você quer a morte. Você que está com desejo de suicídio. Elas queriam enganar a morte. Tipo, a morte estava programada para 1 mês, para 2. Elas queriam dizer, não, eu quero viver 6 meses. Se possível, viver 1 ano. Nenhuma delas conseguiu. Mas você ainda está vivo para conseguir. Não lubridiar, desculpa, eu falei a palavra errada. Não enganar a morte. Mas você pode desviar esse pensamento que te deixa para baixo, a ponto de achar que a morte é a solução. Quer ver outro caso? Pessoas que moram na rua. Eu penso nisso também. Eu vi, como eu contei esse caso dessa moça que participou da fazenda, ela morava num apartamento de luxo. Ela nem precisava trabalhar, porque a família tinha tanto dinheiro que ela vivia a vida confortável só da renda da família. Ela tinha tudo para ser feliz, mas se suicidou. Ela tinha depressão, aí ela tomou toda a cartela de remédios de uma só vez, o corpo entrou em colapso, ela morre, ou seja, ninguém sabia, né? Ela parou de entrar em contato com a família, aí a irmã estranha chama, acho que um chaveiro para entrar no apartamento, aí encontra o corpo e a cartela de remédio. Eu não lembro agora se ela deixou uma carta de despedida. Eu fico pensando assim, você que quer se matar, né, se suicidar, que tem esse desejo. Hoje, você acorda, você quer ficar sozinho pro seu quarto, você vai no banheiro, lava um rosto, toma banho, come alguma coisa. Agora imagine que seu lar é a rua. Você não tem isso. Você não tem sequer uma privada para fazer necessidades. Você usa aquela mesma roupa suja porque não tem outra. Você não tem um quarto para ter privacidade porque você está na rua. Você não tem uma cama. Você não tem um chuveiro. Essas pessoas deveriam ter motivo para querer se matar. Mas não. Conversa com um morador de rua. Eu digo isso que eu sempre encontro alguns aqui na porta, que eles saem olhando, né, os lixos para sempre buscar alguma coisa reciclada. Algumas pessoas aqui em casa tomaram cerveja, né? Eu não bebo, mas assim, teve, acho que época de Natal, o pessoal comprou cerveja, sobrou muita latinha. E eu juntei tudo, porque, né, eu adoro ajudar a natureza.
né? Reciclar sempre. Aí eu juntei essas latinhas, botei no saco. Aí, quando eu vi o catador, um morador de rua, um catador que sempre anda por aqui na rua, eu falei da janela do alto, perguntei se ele queria. Aí eu joguei lá do alto mesmo da janela, né? Ele pegou, ele me agradeceu, gente, com a satisfação. Falou assim, obrigada, irmã, valeu. Aí eu fiquei falando, pensando comigo, poxa, umas simples latinhas vazias deixou ele tão feliz. Um homem que tinha tudo, gente. Imagine quanta rejeição ele não deve sofrer da sociedade. O homem desse sorriu, me agradeceu. E você, às vezes, está aí na sua casa, cai pensando em se matar. Ele não tem lar, gente. Sabe o que é isso? Isso ser o básico de todo ser humano. Tem animal que tem casa. Graças a Deus, que eu adoro animal. Mas tem muito ser humano que não tem. Você às vezes quer chorar, vai para o seu quarto. Eles não têm nenhum quarto para chorar. E você aí pensando em suicídio. E ele não. Ele me motivou, sabe? Aquele obrigada, irmã, valeu. Eu falei, poxa, cara, pra cima. E não tem uma casa, não tem uma roupa para trocar. Você vê a cor da roupa. De branca tá preta. É de sujeira, né? Porque ele não gosta de higiene, é porque ele não tem onde praticar higiene, gente, sabe? Então, tô dando aqui um exemplo. E ele não pensa em suicídio, muitos outros não. Estão aí pra cima. Ainda bem que tem grupos, né, que alimentam essas pessoas. Eu já vi vários grupos, até aqui perto mesmo, que pegam quentinhas e doam para eles se alimentarem, dão sopa. Eu fico feliz. Então, às vezes você tá com sua casa. Eu sei que sua vida não deve estar essa maravilha, porque senão estaria pensando em se matar. Mas eu estou tentando remover isso da sua cabeça. Esse é minha meta nesse vídeo, para mostrar isso. Que há pessoas que estão em situações piores que você e estão com outra atitude, outra postura em relação à vida. Essas pessoas são exemplos. Outra situação, eu anotei algumas coisas aqui. Eu estava vendo um outro documentário, dentre vários, assisti assim, gente, documentários sobre pessoas inocentes presas injustamente. Eu já vi assim, ao longo da minha vida, mais de uns 30 casos. Aí eu vi recentemente 2 irmãos que ficaram 25 anos na cadeia inocentes. Isso, como eu falei, é um dos casos que eu já vi. Já vi gente de 30 anos. Pior não é isso. Eu vi um caso de um homem dos Estados Unidos que ele estava no corredor da morte. Há um grupo lá chamado Inocência, que é inocente, em inglês, né? Eu não sei pronunciar em inglês não, tá? E esse grupo tem muitos advogados que trabalham só pelo amor à causa. Eles trabalham em pessoas que são inocentes, mas estão presas, mas que o sistema criou, fez um circo em que elas não conseguiram provar a inocência. Muitas vezes até tem a prova da inocência delas, mas por serem pobres, lá, negros, latinos, brancos pobres, eles não tiveram bons advogados para auxiliá-los. E esse grupo Inocência, ele pega isso. Tanto que o presidente do grupo mostrou que eles recebem milhares de cartas de presídios por ano. Aí eles vão analisando para ver se a pessoa não está mentindo, né? E quando eles veem a verdade, vão analisam os fatos, veem a veracidade, eles lutam. Eles pegam desse grupo e retiram advogados bons para ajudar esses presos. E eles têm conseguido isso, libertar muitos inocentes da cadeia, inclusive do corredor da morte. Olha que interessante. Pense aí, se coloque no lugar dessa pessoa. Você já visitou um presídio ou não? Mas eu sei que é um inferno. Porque imagine você viver num lugar onde o agente penitenciário que vai dizer a hora que você vai tomar banho, a hora que você vai comer, a hora que vai apagar a luz da sua cela. Você ainda tem um perigo de conviver com outros presos, de apanhar, sabe? E o pior não é isso. O tempo. Como você vai recuperar 30 anos, 25 anos, 16 anos numa cadeia? Mas mesmo assim, esses inocentes que ficaram décadas
anos presos, não pensaram em suicídio como você pensa. De alguma maneira, a esperança tomou conta do coração deles. Eles não desistiram. Isso, gente, o triste é que eu sei que alguns já foram até executados no corredor da morte, porque não tiveram oportunidade de provar a inocência. Ou seja, eles queriam viver, mas não tiveram oportunidade. Você está vivo e quer morrer. E outra coisa também que eu queria dizer em relação a isso é que muitos também ainda continuam presos, inocentes. E esse grupo inocente, eu estou falando de Estados Unidos. Agora imagine os inocentes presos na África, aqui na América Latina, na Ásia, na Europa, na Austrália, que essas pessoas é que poderiam perder a esperança e querer morrer. Existe muitos relatos de suicídio em presídio, viu? Maioria por enforcamento. Mas muitos desses, principalmente esses inocentes, dizem: ninguém acredita em mim, eu não tenho ninguém por mim. Mas estão ali, ó, forte, firme, no seu martírio, aguentando ficar trancafiado no lugar. Não se mataram. Estão ainda, né, sem esperança, no sentido assim, eles nutrem a esperança de que as autoridades possam reconhecer a inocência deles, mas com esperança de que em algum momento a carta deles será lida por esse grupo inocente, alguma prova vai aparecer. Então, estou querendo dizer que eles é que tinham motivo para querer morrer e não se mataram. Agora imagine você entrar um jovem, pior, inocente, e ainda sair e saber que aquele tempo nunca mais vai poder ser recuperado, e ainda eles saem sorrindo, gente. Saem sorrindo, agradecidos a Deus, a vida. Você reclamando, querendo se matar. Outros casos aqui que eu até anotei, pessoas amputadas. Tem um canal no YouTube que eu sigo, que é, ai meu Deus do céu, se quiser não tá o nome agora, viu? Foi um rapaz que ele teve um acidente, ele trabalhava na construção civil nos Estados Unidos. Construção civil, tipo, operário de fazer estradas. E um carro o caminhão, acho que é um guindaste que ele estava operando, caiu, despencou. E ele se jogou para salvar a vida, mas foi pior. O recomendado é ele não largar o cinto, e se houvesse um acidente como esse, ele cairia junto com o caminhão. Ele tem ideia infeliz, se soltar do cinto, cai, aí o caminhão cai por cima dele. Caiu uma parte aqui, do umbigo para baixo e no braço. Onde o caminhão caiu, ele amputou. Ou seja, um dos braços foi amputado, ele só tem um braço. E ele, do umbigo para baixo, ele foi todo amputado. Ele perdeu as pernas, ele perdeu tudo, aqui para baixo. Ele não tem pênis, não tem nada. Você precisa ver a felicidade dele gravando esses vídeos. Ele usa aquela bolsa de colonoscopia, parece, né? Que ele é costurado e ele quer viver, ele é grato por estar vivo, gente, mesmo sem as pernas, sem pênis, sem glúteos, as necessidades fisiológicas ele faz por uma bolsa, mesmo sem um braço. Mostrou um vídeo dele, ele brincando, ele rindo, ele alisando com uma das mãos, a mão que sobrou, o braço que sobrou, alisando o gato da família. Na época a namorada dele se tornou mulher, esposa, ele casou ainda. Então várias situações de amputados que continuam querendo viver. E você aí, às vezes tem 2 braços, 2 pernas, tá com sua visão boa e quer se suicidar. Eu conheço tantos cegos aí que aprendem a tocar violão. Eu conheci seu Catarino. Ele tocava violão muito bem. Eu conheci na minha infância e na minha adolescência. Aliás, a Paralimpíada mostra a superação dessas pessoas que poderiam querer morrer, como você tá querendo agora aí. Se suicidar, desejo de suicídio, mas nós queremos viver. Então assim, gente, há vários motivos da pessoa
ter motivo para querer morrer e ela viver. Então é essa a mensagem que eu deixo para você. Tem fora dos casos, por exemplo, pessoas que perdem um ente querido. Dizem que a pior dor, por exemplo, é quando um pai ou uma mãe perde um filho. Tem pessoas, gente, que perderam, por exemplo, eu tenho uma tia que perdeu o filho, meu primo, né? Porque ele era jovem, morreu assassinado, meu primo. Minha tia sobreviveu, não pensou em se matar, não. Conheço vários casos de pessoas que perderam filhos, que parece que é uma dor violenta. Às vezes você tá aí e tá querendo morrer. Então é essa a lição. Às vezes você achou que ia abrir um vídeo, que ia falar de amor, que ia falar, tinha fazer aquela novela mexicana, mas não, eu estou puxando a sua orelha mesmo. Eu só quero que você reflita. Eu sei que sua situação deve estar difícil, você está querendo morrer, mas há pessoas aí nesse mundo, gente, com situações muito piores que a nossa. Vemos aí, a gente vivenciou as enchentes ali em Petrópolis. Não só, eu vi aqui na própria Nordeste, pessoas que perderam suas casas. Como eu falei, lá é uma referência. A casa delas agora é uma escola, onde está dividindo a escola com outras famílias que perderam a casa. Estão ali, ó. Sabe o que elas dizem? Pelo menos eu não perdi a vida. Umas falam, consegui salvar o cachorro, consegui salvar o filho, não consegui nem salvar documentos. Perderam a casa, perderam tudo. E elas falam, vamos lutar e conseguir tudo de novo. Elas não falam, vou me matar. Então eu estou dando aqui exemplo para você que pensa em suicídio, que você pode sim ter uma outra atitude, outra postura. Analise o que eu estou te falando. Reflita, vê se o suicídio mesmo vai ser a resposta que você está procurando. Se não for, olhe para o outro lado. Veja outros caminhos que a vida tem para nos mostrar. Estou falando aqui de alguém que também já pensou em suicídio, que fui eu. Mas eu aprendi a olhar por outras janelas da vida, por outros caminhos, por outras perspectivas. Faça isso também. Muito obrigada por ter assistido, né?